Começar a gravar aí, você pode começar a falar. Pode começar, Alex. Pronto. Bem, então, dando continuidade, a gente chega no último ponto, né, associado ao ajuste do modelo, que é exatamente a dispersão, a taxa de dispersão para cada grupo funcional, ok? Aqui, finalmente apareceu a unidade, quilômetros por ano, que eu acabei esquecendo no final. Então, no final, essa taxa de dispersão, ela corresponde ao valor, né, para a população, o valor absoluto de probabilidade de distribuição dessa espécie, de dispersão, para qualquer movimento, ou seja, para qualquer lado. Se vocês se recordarem, no caso do grid lá, a gente tem um grid, você tem movimentações para ambos os lados, né? Naquele sentido para cima, para baixo e para as laterais. É a mesma lógica da taxa de dispersão, né? Quando fala em movimentos aleatórios, fala movimentos em direção a esses 4 pontos, principalmente. E não necessariamente é naquele ponto central. Então, nesse sentido, essa taxa de dispersão ela acaba sendo o default dela, né, para a maioria dos grupos, em aproximadamente 300 km por ano para todos os grupos, ok? Com exceção do grupo de detritos, que tem uma movimentação default de 10 km por ano. Esses valores eles foram definidos, assim como vários no EcoPath, na elaboração das suas fases iniciais no modelo, né, com alguns ajustes posteriormente, mas são parâmetros que, como alguns outros, tanto no EcoPass, tanto como no EcoSim, são parâmetros que muitas vezes a gente acaba nem mexendo. Nesse caso aqui, eu sugiro alterar, tá certo? Alguns deles. Mas são alguns dos parâmetros que eles acabam sendo utilizados normalmente como default, ok? Então, como eu disse, essa taxa de dispersão, ela acaba sendo dividida em duas, principalmente, ok? Só um minuto, que é exatamente essa taxa de dispersão bruta, né, propriamente dito, que é dividida principalmente em 3 partes, que seria a primeira para as espécies pelásticas com alta mobilidade, ou eventualmente espécies com alta mobilidade, com uma taxa de dispersão na ordem de 300 km por ano, aquelas espécies demersais com mobilidade relativamente baixa ou moderada, 30 km por ano, e aquelas espécies que não têm dispersão ou com a baixíssima mobilidade, elas são definidas como 3 km por ano para essa taxa de dispersão. Isso é baseado, novamente, no modelo, no guia tradicional, no guia do próprio software, ok? Que todos os autores acabam eventualmente usando. Claro que se você consegue ter a estimativa dessa taxa de dispersão, ótimo. Confesso que são poucos os estudos que conseguem isso, tá certo? Mas seria ótimo. E um outro ponto importante está relacionado com essa taxa relativa de dispersão, ok? Associada aos hábitats que não são preferenciais, ou seja, aqueles hábitats que não são ideais para as espécies. Então, ele varia de 1 a 5, mas isso vai eventualmente variando de acordo com a espécie. Então, você tem de 1 aquelas espécies sésseis ou organismos planctônicos, okay, com baixa mobilidade. Você tem as espécies com moderada capacidade de mobilidade e os grandes pelásticos ou os peixes demersais com alta capacidade de mobilidade. Existe uma regra geral, existe uma receita de bolo para aplicar esse 1, 2, 3, 4, 5? Não, certo? O default, se eu não me engano, aqui, se eu não me engano, é 3, que fica entre o moderado, né? Mas você pode ajustar um ou outro nesse sentido. Como é que eu sei qual modificar? Vários artigos eles acabam citando espécies cruciais que acabam sendo necessários para você acabar modificando isso. Confesso que, comparado à taxa relativa absoluta, né, a taxa de dispersão absoluta, essa aqui é bem menos sensível, o modelo. Essa daqui acaba sendo mais importante, ok? Então, nesse sentido, você acaba... Aqui é um exemplo de como funciona no modelo, a gente vai ver rapidamente depois, essa taxa base de dispersão e a taxa relativa no habitat, que seria o habitat mau, ou não preferencial, ok? Beleza? Então, passado isso, a gente chega no outro ponto, que seria os cenários. Então, você já adicionou os dados, ajustou o modelo, e posteriormente você precisa definir esses cenários. Esses cenários, eles podem ser vários, mas normalmente eles se situam em 3 partes. O primeiro é você não ter cenário propriamente dito. Então você pode utilizar o modelo EcoSpace apenas
para avaliar a distribuição das espécies do ponto de vista de biomassa, captura e indicadores ecológicos no teu ambiente, ok? Então, essa é uma opção. Algumas pessoas acabam gerando artigos, gerando trabalhos exatamente somente com a distribuição de biomassa, ou de captura, ou de nível trófico e, eventualmente, outro tipo de indicador. Quando você tem cenários, esses cenários, quando você fala de EcoSpace, eles se dividem principalmente em dois, que são aqueles relacionados às áreas fechadas para a pesca, ok? A utilização de áreas marinhas protegidas com fechamento para pescaria ou não, isso vai variar, e aqueles cenários relacionados com o aumento da temperatura global, associado principalmente ao ambiente marinho, né, a água marinha. Então, você tem, no final, esses dois principais grupos, tanto o global warming como a área fechada para pesca, como principais cenários, tá certo? Mas você pode, eventualmente, gerar outros tipos de cenários em cima do EcoSpace. Quando você define esses cenários, você pode, propriamente dito, rodar. Se você não tem nenhum tipo de cenário específico, após ajustar o modelo, você roda diretamente ele. Caso você tenha algum cenário específico, você precisa adequar o seu modelo, seja para esse cenário aqui, ou seja para esse cenário aqui. A aplicação do Global Warming no EcoSpace é um pouco mais complexa. Eu vou falar no final, antes da gente ir para o programa, como é que funciona. Mas para isso você precisa de dados externos. Você precisa das previsões climáticas associadas aos cenários de emissão de CO2 no planeta, não só do ponto de vista temporal, mas também do ponto de vista espacial. A gente vai mostrar bem rapidinho como é que funciona isso. Então, posteriormente aos cenários, você chegou finalmente perto da etapa final, ou quem sabe a etapa final, que é rodar e obter os outputs do modelo. Então, vários são esses outputs associados ao EcoSpace. Você consegue obter dados de biomassa, dados de captura, dados de esforço, descarte, se eventualmente você tiver, contaminantes para aqueles que eventualmente tenham. Então, o EcoTransfer ele pode eventualmente ter uma ligação direta com o EcoSpace, mas não necessariamente. Se você tiver, por exemplo, informações de contaminantes espaciais, tu consegue inserir diretamente no EcoSpace sem não necessariamente você ter o EcoTransfer, porque é possível fazer isso. Mas para isso você precisa ter mapeamento desse tipo de contaminante e qual a resposta, novamente, qual a resposta ambiental, qual a resposta que a espécie dá a cada contaminante que você eventualmente vem inserir no modelo. Além disso, a gente tem também os queridíssimos indicadores ecológicos utilizados desde o modelo base até o modelo EcoSpace, acaba juntando várias informações, ok? E são utilizados também aqui. E, por fim, você tem algumas ferramentas ou algumas coisas opcionais que podem ser utilizadas, que é a extração dos dados e o salvamento automático, ok? Para isso, a gente tem também a importância, que eu não coloquei aqui, do plugin, que também é utilizado no EcoSim, o EcoInd. O EcoInd, ele acaba, nesse sentido, funcionando como um plugin para manejo desses outputs e também acaba funcionando no EcoSpace. Beleza? Um ponto importante, antes de eu passar mais para frente, alguns podem ter pensado nesse sentido, é que no EcoSpace a gente não tem, assim como no EcoSim, a aplicação de métodos ou modelos de sensibilidade, tais como a análise de Monte Carlo, ou eventualmente outro tipo de análise, como o Stepwise, ainda. Então, isso provavelmente vai ser desenvolvido ao longo dos próximos anos. Então, quando você tem esses outputs aqui, você pode eventualmente ter alguns problemas. Então, como citado antes, os resultados numéricos deles não são facilmente acessados, porque eles não são simples para você ter acesso. As figuras ou os plots não são muito atrativos, então, de certa forma, você tem um layout muitas vezes feio e que não traz nem coordenadas associadas ao próprio plot, e muitas vezes acaba limitando a nossa interpretação dos resultados, ok? É para isso que a gente está tentando desenvolver um novo método de tentar avaliar isso. Mas, como citado aqui, uma das opções que você tem é exportar isso, mas isso é exportado como? Você tem 3 principais formatos, ok? Você tem, como citado, o CSV, o ICE, o ASCII, que é um outro formato numérico,
que leva em consideração coordenadas ou corner de coordenadas, ou seja, o eixo x e y de um ponto externo, seja direito ou esquerdo, superior ou inferior, vou falar rapidamente disso depois, ou como os formatos x, y, z, que eu considero um dos melhores. Tendo em vista que o x, y, z ele vai se remontar ao quê? Ele vai se remontar à coordenada, longitude e latitude, e o z alguma variável numérica de resultado, tá certo? Biomassa, captura, nível trófico, isso é mais fácil para você trabalhar em R. Então, uma coisa que a gente acabou citando é que os resultados, eles são, muitas vezes, muitos arquivos podem ser gerados, como eu citei antes. Então, nesse caso aqui, você tem um arquivo de biomassa para cada espécie, para cada time step. Então, nesse caso aqui, seria por ano. Então, a gente tem um arquivo desse aqui para cada espécie, para cada ano, considerando 100 anos de simulação. Então, você tem 100 arquivos desse para cada espécie. Cada espécie, a gente tem no nosso modelo 50 compartimentos. Então, você aí vai multiplicando. Isso apenas para biomassa. Você tem isso para biomassa, para captura, para indicadores ecológicos, para o Habitat Capacity. Você tem para o Environmental Curve Response também, que acaba gerando o mapa. E você tem, no final, muita informação. E essa muita informação acaba sendo refletida nisso aqui. Você tem, muitas vezes, um percentual muito grande de dados. Ok? Então, nesse caso, como citado, cada cenário que a gente faz gera em torno de 35 a 45 gigas, isso vai depender do cenário de dados. Então, como é que a gente acaba trabalhando com isso? Isso acaba gerando muita dor de cabeça para poder trabalhar com isso, certo? É nesse sentido que a gente vem desenvolvendo nos últimos tempos, particularmente no último ano, com esse agora, né? O desenvolvimento de alguns scripts que vai auxiliar ou vai facilitar a análise desses resultados. Isso ainda está em fase de desenvolvimento, tá certo? Mas o que é que a gente pretende com isso? A gente pretende pegar aquelas milhões de camadas que saem lá, aplicar algumas funções, seja média, desvio padrão, diferença, ou eventualmente algum outro tipo de função, gerando um layer único de biomassa, captura, indicadores ecológicos e assim sucessivamente. E, posteriormente, podendo plotar isso em diferentes formatos, seja individualmente ou seja em conjunto. Olhando assim, parece até ser simples, né? Não, poxa, é muito simples você pegar várias camadas e você sobrepor, fazer uma média. Seria simples quando você faz com uma espécie, com um arquivo. E quando você trabalha com 10 mil arquivos, com 50 espécies, com 100 anos de simulação. Então, isso acaba se tornando bem complexo no final, ok? Então, nesse contexto, o que a gente pretende com isso é pegar aqueles milhões de arquivos e acabar transformando em algo nesse sentido aqui. Cada mapa desse, aqui está pequeno, claro, corresponde a uma espécie que vai corresponder à média de biomassa ao longo das nossas simulações. Nesse caso aqui, para 100 anos. A gente vai ver, se der tempo de eu mostrar no R rapidamente, você consegue segmentar isso por década, através de pequenas mudanças no código, ok? E com isso você tem mapas mais atrativos e você consegue fazer isso mais rápido. Isso quer dizer que o mais rápido significa mais fácil? Não. Vocês vão ver que cada arquivo de CSV que é gerado para você ter o database para gerar esse mapa, é um arquivo de CSV na ordem de 700 a 800 MB, com alguns milhões de linhas, ok? E isso acaba, no final, tornando o processo um pouco penoso, pesado. Mas se você tem um bom computador, isso facilita. No meu caso, como eu tenho um computador, podemos dizer, simples, entre aspas, isso demora um pouco, tá certo? Então, nesse sentido aqui, você acaba tendo a ideia que com isso a gente acabe passando isso posteriormente a um Shine, ok? Para facilitar o acesso de todo mundo. Tá bem avançado já esse processo, pelo menos no script em código ainda. Então, a ideia é que quando finalizado, isso seja passado inicialmente para o GitHub e depois, posteriormente, para a construção de um Shine, para um processo mais interativo, para aqueles que quiserem usar. Beleza? O mesmo sentido que a gente tem da utilização do R para manejar os dados, a gente tem também em um outro processo, que eu vou passar muito rapidamente, que se chamam as conexões externas do modelo EcoSpace. Então, como eu citei, para a aplicação do Global Warming, um dos cenários de aquecimento global, você precisa da espacialização dos cenários de emissão, ok?
e como esses influenciam, por exemplo, na temperatura, na produtividade primária e, eventualmente, em algum outro driver que tu vai adicionar no teu modelo. É para isso que a gente usa exatamente essa conexão externa. Se alguns de vocês já fuçaram no modelo em si, no programa, eu antes, quando não trabalhava com EcoSpace, ainda no início, quando eu trabalhava com EcoPath, eu sempre apertava nesse botão, eu não sabia para que funcionava. Que diabo, por que isso não funciona? Eu não sei o que eu tenho que fazer para poder isso aqui funcionar. E, enfim, aproximadamente 8 anos depois, 7 anos depois, eu descobri o porquê. E a dificuldade para se utilizar isso. Então, no final, o uso dessas conexões externas, elas são baseadas em um arquivo de configuração que deve ser definido pelo usuário, ok? Baseado nesses mapas ao longo do tempo, seja de temperatura, seja de biomassa de fitoplâncton, de zooplâncton, ou eventualmente alguma outra variável dessas. E como esse arquivo de configuração é feito, normalmente ele é um código, tipo esse aqui, um código bem grande, diga-se de passagem, na qual você insere cada arquivo. Então, nesse caso aqui, a gente tem arquivos de mapeamento baseado nos cenários de emissão para um modelo específico, o GFTL, ok? Então, baseado nesse cenário, você tem vários arquivos por mês, desde 1950 até as previsões. Posteriormente, tem um outro tipo de arquivo até 2100, ok? Então, isso é manejado, isso é feito dentro de um código específico. Tu pode fazer isso diretamente no Notepad, no bloco de notas. Nesse caso, como eu uso o Visual Basic, eu faço no Visual Basic. Então, você precisa ter isso bem ajustado, ok? Eu não vou detalhar isso porque a gente não vai ter tempo, mas no final, cada mapa desse que tu adiciona precisa ter um tamanho de grid específico, precisa ter a coordenada de corner, ou seja, o x e o y de uma ponta ou de outra é exatamente igual. Se um arquivo for diferente, não funciona, vai dar erro. Ele vai identificar, isso não funciona, não dá para sobrepor. E a gente vai ver como é que funciona no programa. Então, no final, isso aqui é utilizado para isso. Você acaba adicionando diferentes camadas externas, não, conexões externas, que relacionam esses drivers ambientais, ok? Associados a um tipo de driver ou, eventualmente, a alguma forçante, tal como biomassa, ou como captura, ou como esforço, ou eventualmente algo nesse sentido. Mas, normalmente, se utiliza ou para o driver ambiental, né? Então, você aplica isso a um dos seus base maps, ok? Então, nesse caso, se eu tenho temperatura como um base map, eu vou aplicar nesse base map de temperatura um driver externo de previsão climática sobre a temperatura espacial, ok? Sobre esse driver de temperatura. Se eu tenho, por exemplo, dados de uma forçante de biomassa de fitoplâncton, eu aplico essa forçante sobre a biomassa relativa de fitoplâncton no modelo. Isso acaba dando uma diferença bem clara no modelo, a gente vai ver o porquê. Beleza? Então, a gente tinha esse estudo de caso ainda, mas eu vou deixar para lá, para a gente ter um tempo mais nesse final, para poder mostrar como é que funciona no software, certo? Eu vou fechar aqui e vou abrir um dos meus modelos para a gente dar uma olhada, beleza? Alguma dúvida? Eu vou fazer uns comentários aqui enquanto o Alex abre e divide novamente a tela. O Ecopath sempre foi de graça. E ele sempre foi bancado pela UBC, pela Universidade de British Columbia, né, que fica em Vancouver, no Canadá. Só que chegou alguns anos atrás, acho que isso 5, 6 anos atrás, a Universidade de British Columbia, já com o desenvolvimento da Ecopath, já tendo toda uma sociedade no entorno, né, um consórcio, etc., eles chegaram e falaram, nós vamos parar de bancar os 2 programadores que a gente paga para desenvolver o Ecopath, porque o Ecopath já é adulto o suficiente para andar com as próprias pernas, né? Então, por conta disso, o Ecopath hoje, ele vive de projetos, né? Então, os 2 programadores do Ecopath, um ainda no Canadá e o outro em Barcelona, que a gente tem bastante contato com ele, o Steinbeck, eles vivem de projeto. Então, o projeto contrata para fazer um modelo EcoSpace para tal coisa, né? Daí
o Yurum vai trabalhar nesse modelo, daí, acho que eu posso inserir isso. Então, o EcoPath está se desenvolvendo dessa forma. Por conta disso, o módulo EcoSpace do EcoPath agora, eles estão cobrando para usar. Então, tem uma taxa para a instituição, né, durante um tempo, para usar o módulo EcoSpace. Né? O Alex está usando, eu estou usando, a Alice também, né? Nós estamos usando, porque nós estamos fazendo parte de um projeto e que o Instituto EcoPath, né, o consórcio EcoPath é parceiro desse projeto, Triatlas, né, que vocês viram o nome ali, né, que é um projeto bancado pela União Europeia. Então, é por isso que nós estamos podendo usar, mas essa parte do EcoSpace agora, ela é cobrada, né, ela está sendo cobrada, obviamente, deve ter uma linha, uma margem de negociação, de valores, etc., mas é só para vocês saberem, porque, assim, claro, né, é de graça, o software é livre, só que, assim, né, alguém precisa ir lá, tá atrás, né, e no momento não tem nenhum patrocinador, assim, que banca o desenvolvimento do software, né? Os projetos estão bancando, o programador do Canadá, ele também vive de projeto, tem que fazer tal coisa, então ele vai lá, faz, e de repente, vamos colocar esse novo parâmetro aqui no EcoPath, vamos colocar esse novo indicador, né? Então, o modelo vai se enriquecendo dessa forma, tá certo? Então, é só para vocês saberem mais ou menos como funciona esse de graça, né? Obrigado, Alex. Beleza. Só para complementar um pouco o que o Ronaldo falou, eu comento muito isso com ele e com a Alice, né? Que após alguns anos de experiência, principalmente do Ronaldo, acredito que todos já, em certo momento aqui no curso, já trabalharam com o Ronaldo, de certa forma, ou já ouviram falar nele. Eu sempre comento com ele, assim como o que o Léo está tentando fazer, desenvolvendo algo novo, e a gente fazendo por outra parte, pelo lado do EcoSpace. Eu digo sempre para ele, Ronaldo, eu acho que chegou a hora da gente passar de coadjuvante, né, no uso do modelo e tentar propor algo, tentar colocar o nome da gente, o nome do Brasil, dentro do modelo propriamente dito. Então, no final, essas ferramentas que a gente tenta elaborar para tentar melhorar e, consequentemente, disponibilizar para outros, é para consolidar o uso da ferramenta aqui no Brasil, certo? De certa forma. E isso é importante, porque se você comparar, o Ronaldo pode falar muito melhor do que eu, né? Pela quantidade de anos de experiência a mais, não tanto, mas um pouco a mais. Você tem atualmente a quantidade de usuários do modelo no Brasil muito grande. Você tem modelos desde o norte do país até o sul, desde ambientes lacustres até um ambiente marinho. Isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente ainda está engateando no caso do EcoSpace, mas é provável que daqui a alguns anos a gente tenha vários modelos EcoSpaces no Brasil. O principal limitante, como vocês viram e a gente acabou falando, muitas vezes é a informação, beleza? Então, nesse sentido, vocês devem estar vendo a minha tela já. Eu vou mostrar rapidamente esse exemplo. Isso aqui é o próprio modelo que o Vini distribui, junto com a Marta, quando dá o curso também. Então, é um modelo para uma região específica, se eu não me engano, na Flórida, algo nesse sentido. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, certo? Deixa eu até ver aqui se tem informação na localização. Não tem. Então, é um modelo simples, com 11 compartimentos. Provavelmente vocês já mexeram, não sei se o Ronaldo passou algum exercício. Sim, eles fizeram. Pronto, perfeito. Então, o que a gente vai fazer, basicamente, é tentar ver como é que funciona, certo? Assim como vocês já devem ter visto. Eles rodaram o EcoSim, rodaram, brincaram. Então, vou até passar direto. Então, pode passar direto, pode ir para o EcoSpace. O EcoPath e o EcoSpace. Então, no EcoSpace, a gente tem, assim como no EcoSim, os parâmetros que devem ser definidos previamente. Então, você pode definir o tempo que você vai simular, o time step do teu modelo, em quantos meses ele vai acabar juntando isso, né? E algumas outras informações. De maneira geral, aqui, a gente normalmente modifica o número de anos total, okay, que a gente acaba mexendo, que vai estar associado à simulação desse modelo. Uma coisa importante que eu acabei não falando, mas eu vou falar lá na frente e vou pontuar, quando se fala em multistância, inclusive foi pontuado ontem, você tem também possibilidade de avaliar isso dentro do EcoSpace
utilizando um plugin que é conhecido também como IBM, que eu não vou tratar dele aqui nesse sentido, mas você pode avaliar junto com o IBM ou em separado. Mas o multi-instância também ele é avaliado dentro do EcoSpace quando você faz uso do mesmo, certo? Então, vamos pensar no mais simples, que seria o modelo básico aqui. Então, beleza, a gente tem o modelo base aqui. Quando você entra em mapas, esse aqui está pronto, a gente vai mostrar como é que funciona. Então, nesse caso aqui, a gente tem o custo da pesca, né, em si. Você tem os portos, que são esses pontos em vermelho. Você tem a profundidade aqui bem definida já, vou mostrar depois como é que funciona. Você tem os dados de temperatura, distância da costa, e você tem os habitats, ok? Nesse sentido aqui, você pode fechar um ou outro tipo de habitat, tá vendo? Você pode, com o olhozinho, para qualquer um desses parâmetros, você acaba fechando, se for necessário, ok? E para você ter acesso a isso, eu vou mostrar depois com calma, é só você dar 2 cliques. Quando você dá 2 cliques, esse aqui não vai ter nada, esse aqui. Quando você dá 2 cliques, ele vai abrir uma outra tela, que vocês não vão estar vendo, peraí. Deixa eu compartilhar minha tela, senão vocês vão acabar não vendo muita coisa, certo? Agora eu não consigo olhar para vocês. A tela está aparecendo já? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Beleza. Então me confirme se vocês veem o quadro. Sim, estamos vendo. Beleza. Então quando você dá 2 cliques, você tem acesso àquela matriz, né, que a gente viu previamente lá na apresentação, certo? Aqui ao lado você consegue visualizar isso um pouco dos dados que você inseriu lá, beleza? Mas, Alex, vamos supor que você ainda não tivesse essa planilha. É isso que eu vou mostrar agora, nesse sentido. Legal. Esse aqui é a interface básica do modelo. Tá. Então, eu não vou acabar mostrando tanto detalhes aqui. Então, vamos construir o modelo do zero. Como é que a gente constrói o modelo do zero? Como qualquer um outro. Você vem aqui, você acaba adicionando um novo cenário, né? Eu já fiz aqui, eu coloquei aqui um cenário teste para evitar. Então, recordem isso aqui. Você tem todas essas informações nesse ponto, certo? Então, vamos vir aqui no cenário teste. Eu vou carregar ele. Deixa eu botar aqui para salvar. Ele vai abrir. Tem as mesmas informações, é o mesmo modelo, mas sem nada. Então, a gente não tem nenhum tipo de informação nesse modelo. Como é que a gente faz? A primeira coisa, além de, claro, você definir esses parâmetros de entrada, caso seja necessário você modificar, você vem aqui em Edit Base Map. Quando você clica em Edit Base Map, você define algumas coisas importantes que vão nortear o nosso modelo. Então, você define o número de linhas, o número de colunas, aí você vai ter o número de células que vai acabar sendo modelada. Você tem o top left latitude e o top left longitude, que nesse contexto aqui que são as informações que vão ser necessárias para georreferenciar o seu modelo. Nesse caso, a gente não tem, mas eu vou mostrar um outro do Brasil que tem a informação, e com isso você consegue georreferenciar o modelo com coordenada. O porquê isso é interessante? Porque no final, você vai, quando exportar isso para fora, você consegue identificar ou mapear isso com outros tipos de layers, ok? Então, não necessariamente, para você gerar o EcoSpace, tu precisa adicionar a coordenada aqui. Por quê? Porque o Base Map ele já vai vir baseado em coordenada. Mas se tu quiser trabalhar com essa informação fora do modelo, você precisa adicionar isso aqui. Porque no final a gente vai ver quando eu tirar aqui, deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Se vocês olharem aqui no canto inferior, nesse canto aqui onde eu estou passando o mouse, tá vendo que tem algumas informações, ó, o número de linhas, colunas e a latitude e longitude. Essa latitude e longitude, ela tá errada. Ela tá considerando aqui, ó, 0 lá em cima. O top left é exatamente nesse ponto aqui, que você precisa definir a coordenada. Então, aqui, se eu vier... Você viu? Oi? Não, desculpa, Alex. Então, se você vier aqui, definir aqui, ó, 20 e 20, que era o padrão, deixa eu confirmar aqui qual era. Isso era o que tinha antes, né? Para não ficar diferente. 20 e 20 e o tamanho da célula é 20, tá certo? Então, aqui seria 20 quilômetros. Quando você clica, ele automaticamente já transforma isso aqui em DD. DD é o grau, na verdade. O grau decimal, né? O degree decimal. Então, nesse sentido, você tem aqui, você pode assumir as células como quadradas, se for o caso, se você precisar, mas é só uma questão de conversão de unidade, ok? Então, eu quero trabalhar em graus decimal, é mais fácil.
Então, quando você define esse tamanho de célula e define o número de linhas, você vai eventualmente ter esse teu modelo, essa base propriamente dita pronta. Então, quando você dá OK, ele vai pedir para salvar. Deixa eu salvar. Então, se eu vier aqui novamente, a gente já vai ter um mapa dentro daquele limite. Então, novamente, a gente tem aqui, se olhar no canto esquerdo da tela, tá vendo que eu estou passando o meu mouse aqui? Vai aparecer algumas numerações aqui. Quando eu passar o mouse lá no mapa, tá vendo? Você tem a coluna e a linha 1 nesse ponto, e essa coordenada que ele considera como default 0 e 0. Para isso, você precisa adicionar. Como eu não sei desse mapa certo, eu não vou adicionar, certo? Então, se você vai passando para o lado, ó, tá vendo que vai modificando? A coluna 3, 4, 5, 6. Se eu botar para baixo, ó, coluna 8, a linha 4, linha 5, linha 6, e a coordenada de latitude e longitude vai sendo modificada, certo? Existe outra forma de fazer isso? Existe. Você pode importar isso através de um arquivo de mapa que normalmente sai diretamente do ArcGIS, que é o ASCII. Okay? No entanto, eu tive muitos problemas para poder utilizar esse formato e importar dentro do EcoSpace. Ele muitas vezes não funciona, certo? Então é preciso tomar algumas precauções, como várias coisas que tem no próprio software, algumas são bugs, e no final você acaba não utilizando corretamente. Então eu sugiro, e não é nada demais, você adiciona aqui o número de linhas, o número de colunas, aqui já corrigiu. Ó. Mas, Alex, como que você decide isso? O quê? Essa, por exemplo, 20 por 20. Nesse caso aqui eu estou usando o padrão do modelo, do que tinha antes. Tá, então, mas assim, vamos supor que você vai puxar lá o mapa da costa do Nordeste. Como que vai você depender da sua área modelada. Então, tá. Você precisa ver o limite. Como foi que eu fiz para o Nordeste? A gente tinha uma área. Qual era a nossa área-alvo? Para quem não conhece, a gente tem um projeto conhecido como Abraços, que avaliou a dinâmica no Nordeste do Brasil. Então, a gente tinha a área do modelo Abraços. Lembra que a gente até expandia um pouco mais acima do Rio Grande do Norte e mais um pouco ao sul. Então, eu tinha um limite para isso. Então, como é que eu defini no final? Você não consegue botar, você até conseguiria, se for o caso, botar a linhazinha só do modelo, mas eu botei um retângulo inteiro. Okay? E com esse retângulo eu tenho a área do que a gente propriamente dito vai modelar, e coloquei toda uma área que você exclui, são as células excluídas do teu modelo. Tá, que é terra, né? Não só terra, é água que foi excluída do modelo, terra é outra coisa. Tá. Você pode colocar uma área além da sua área que você vai modelar e você definir áreas de exclusão, ou seja, células que você não vai considerar para nada. Ela é utilizada para montar o seu quadrante. Por que isso é importante? Porque para você manejar os dados com geoprocessamento fora, é mais fácil você ter um formato quadrado ou retangular. Facilita no final o trabalho. Certo? Então, nesse sentido, quando você define isso, eu estou definindo novamente 20 e 20 e 20 como tamanho de célula, porque era o que tinha antes no modelo de exemplo, certo? Então, quando você dá OK aqui, você já tem a estrutura de dados. Então, como é que eu faço agora para poder adicionar informações? A primeira informação que a gente viu que era primária no Basemap eram duas, a produtividade primária e a profundidade. Então, como é que a gente adiciona isso? Vem aqui em profundidade, abrir o nosso layout aqui, né? Como é que isso aqui é visto fora do programa? Não é o mesmo exemplo, certo, pessoal? É um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês. Mas isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um mapa, só que é um mapa numérico. Então, você tem aqui, ó, o número de colunas, o número de linhas, o top left corner, que nesse caso é menos 37 e menos 4, que corresponde ao ponto específico da costa do Nordeste, e o tamanho de célula, que no nosso caso aqui é 0,36 quilômetros. E aonde tem no data, nesse caso, é considerado como menos 999. Ok? E esses valores numéricos aqui que vocês podem ver são as profundidades, ok? Então, menos 17, menos 21, menos 11, menos 18. Então, o que a gente faz no final é importar isso aqui para lá. Tu podes abrir isso aqui no Excel, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês o outro dado original que funciona no Excel. Assim, você pode olhar para cá. Você pode olhar para cá e falar, poxa, isso aqui não é a costa do Nordeste. Mas se você observar, tá vendo que tem uma diferença aqui, ó, nesse ponto que eu estou passando o mouse. Isso aqui são os valores numéricos válidos. Embora a costa do Nordeste esteja meio gordinha, barrigudinha aqui,
quando você coloca isso no mapa, isso se ajusta perfeitamente, certo? Então, esse aqui é o da profundidade. Então, a gente tem um... Alex, só um xiste, faltou uma fotinha do Morpheus dizendo assim, você quer saber o que é a Matrix? Pois é. É isso aí. É quase isso no final. E um outro exemplo aqui, deixa eu ver, tá aqui. Esse aqui é para a costa do Nordeste também, de profundidade, de tipo de habitat. Nesse caso aqui, isso aqui foi a matriz que eu exportei diretamente do software que eu manejei os dados. Então, cada número desse aqui que vocês veem, 1, 3, 4, 9, corresponde a um tipo de habitat distinto. Mas para entrar no modelo, eu precisei ajustar isso. Como eu ajustei isso? Para cada um desses números ser 1. Então, eu adiciono primeiro essa camada de tipo de fundo aqui, 1. Aí depois eu tive que converter em R, eu tenho um script pronto para isso. Você transforma o que é 3 em 1 e os outros números em menos 999. E isso vai acabar montando o quebra-cabeça. No final, o quebra-cabeça que você monta no próprio modelo. Então, vamos dar uma olhada como é que importa isso propriamente dito. Você pode importar via CSV, o X, Y, Z, ou por esse grid, essa matriz de grid. Novamente, tive problemas para importar, então existem certos bugs aqui. Então, a gente vai tentar fazer como CSV. Normalmente, sempre dá algum problema. Eu tenho que, inclusive, passar isso para o Yorum. Mas você tem como fazer copiando e colando do Excel, ok? Então, eu até deixei aqui, eu exportei tudo, ó. Tá vendo aqui? A gente tem costa, zona profunda, profundidade. Então, o que seria a nossa profundidade do modelo aqui? Vamos dar abrir e ver. Vamos ver se ele abre. Pronto. Você tem aqui um arquivo CSV, então vamos só passar ele para numérico. E o que você tem é isso aqui. Não vai dar para ver muito bem, porque é pequeno, mas você tem as linhas e colunas, ok? E você tem o que seria terra, pode ser 0000, ok? Ou pode ser menos 9999, certo? Isso tanto faz, isso vai variar. E aqui são os valores de profundidade. Nesse caso aqui, estão valores positivos, mas no final não faz muita diferença, porque é um exemplo. Eu recomendo colocar valores negativos, certo? Porque quando você exporta isso para trabalhar em outro software, a profundidade ela deve ser considerada como negativa e não como positiva, ok? Considerando que 0 é a profundidade de linha do mar. Então, o que a gente vai fazer é praticamente passar isso aqui para lá. Então, vamos fechar aqui, vamos ver se vai funcionar como CSV. Cadê? Deixa eu ver qual é esse aqui. Então, vamos aqui importar a partir do CSV. Deixa eu ver onde eu botei aqui. Aqui. Então, a gente quer importar a profundidade. Vamos ver se vai entrar. Pronto, foi. Tá vendo? Vocês viram que modificou os valores. Quando você clica aqui, você já consegue visualizar. Então, você tem já as informações. Legal. Poxa, qual a outra possibilidade de fazer isso? É exatamente copiando e colando. Você pega a sua matriz lá do Excel e você copia e cola ela. Exatamente, só que nesse sentido você não copia. Se vocês se recordarem de lá, a gente tinha o número de linhas e o número de colunas. Para copiar para cá, você só copia a matriz que corresponde aos valores numéricos. Beleza, poxa, massa, Alex, tranquilo. E aí, como é que eu faço isso? Você pode exportar isso também para fora. Foi como eu acabei fazendo para poder mostrar mais rápido para vocês, certo? Da mesma forma que você importa, você exporta. Então, aqui você consegue visualizar, aqui ainda tem um problema, quando eu sair e entrar de novo, ele vai aparecer o mínimo e máximo, tá certo? E aqui você pode escolher uma coloração específica qualquer, para cada um desses tipos de área, tá certo? Então, quando você aplica isso, isso acaba vindo diretamente para cá. Se vocês se recordarem, o outro modelo, ele tinha isso aqui, ó. A gente tinha a questão dos portos. Como é que eu adiciono o porto? Tá vendo que tem um círculozinho, acredito que vocês estejam vendo. Quando você dá um clique, ó, ele acaba, deixa eu encontrar o ponto certo, adicionando vários portos. Isso você pode fazer. Isso eu estou fazendo manualmente, tá certo? Eu estou clicando. Poxa, manualmente dá muito trabalho, Alex. Como é que eu faço? Você pode fazer diretamente aqui. Tá vendo? Você tem uma matriz binária de 1 e 0, onde 1 corresponde a valor válido, verdadeiro, e 0 corresponde a valor não válido, ok? Então, deixa eu até ver se eu exportei isso para cá.
Exportei. Então, vamos importar isso para cá também. A gente já tem, nesse sentido, o base map aqui, tá certo? Profundidade. Vamos adicionar os portos. Então, 2 cliques, você vem aqui importar, CSV. Então, você vem aqui, ó, portos para todas as frotas, tá certo? É a nomenclatura que saiu. Então, você dá abrir. Tá vendo que ele já mudou aqui, ó, true e false? Então, você tem isso ao longo de toda a região aqui. Poxa, quero visualizar isso, como é que eu faço? Você passa para cá, você já vê. Não gostei do preto, eu quero o vermelho. Você pode vir aqui e modificar, certo? Mas, ô Alex, eu entendo, mas assim, só Porto, normalmente, você vai ter 1 ou 2, né, numa região, Não, né? sim, Tá, beleza. eu entendo. Nesse sentido aqui, eu estou trazendo isso porque era como o exemplo estava. Eu Tá, não tá bom. sei o que estava por trás, eu não sei nem se o exemplo, na verdade, é verdadeiro. Na verdade, é verdade. E o porto é importante, pessoal, para depois aquelas coisas de custo, né? Aquelas características de custo da frota. Porque, então, assim, uma pescaria mais longe do porto vai ter um custo maior, então o EcoSpace vai fazer esses cálculos, né? Isso. Só para pontuar uma coisa importante, pessoal, o que foi que a gente fez primeiramente? A gente definiu a profundidade, né? Deixa eu fechar isso aqui. O que foi que a profundidade mostrou para a gente? Ela colocou uma área válida de profundidade e tem essa região em cinza, tá certo? O que é essa região em cinza? Ela corresponde à profundidade 0, que é terra, certo? Então tem até aqui, ó, land. O land é o cinzinha, mas eu posso modificar isso lá dentro, se for o caso, modificar a cor do que seria terra. Esse exemplo aqui é uma baía, mas vamos supor que isso não seja uma baía. Vamos supor que essa área de cá, deixa eu ver aqui, pronto, toda essa região aqui para cima é terra, mas daqui para cá é água. Eita, como é que eu faço? Você vem aqui, ó, células para você excluir, você dá um clique nela, se você quiser tem 2 opções, você dá 2 cliques e abre novamente essa matriz, nesse caso não tem, tá certo? Eu vou fazer na mão. Então, você pode importar do mesmo jeito, se você tiver essa informação. Ou você pode vir aqui, ó, excluir célula, importante aqui, ó, você marca excluir célula, e quando você clica, você acaba tirando, porque a coloração está bem clara, tá certo? Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Aqui, pronto. Tá vendo essa área em vermelho? Essa área é o que teoricamente seria a água, mas ela está sendo excluída do meu modelo. Poxa, por que eu vou excluir essa área? Porque é muito fácil quando está tudo pronto, mas quando você vai mapear isso, para tu conseguir excluir uma área de água, para tu fazer uma máscara nos seus dados, mapeando isso é muito complicado. Então, no final, essas áreas aqui são áreas de água, ok? Mas vão ser excluídas da tua área modelada. Então, no final, você tem isso aqui. Ficou vermelho com vermelho. Deixa eu mudar aqui para poder ficar mais claro, certo? Deixa eu só ficar aqui para ficar mais claro. Então, a gente tem isso aqui. Essa área em cinza é terra, essa área aqui é água e essa área em vermelho é a área excluída do seu modelo. Beleza? Então, deixa eu incluir novamente os portos aqui. Beleza. Então, a gente tem 2 principais fatores que já foram incluídos. O que é que a gente pode adicionar mais? Então, vamos adicionar o habitat e os drivers ambientais. Então, vamos primeiro nos drivers ambientais. Da mesma forma que a gente fez nos outros, você pode dar 2 cliques nele. Aqui. E ele abre automaticamente. Então, a gente já tem um primeiro, que é a profundidade, que é o base map, mas você pode adicionar algum outro. Então, eu adiciono aqui, modifico o nome, é o quê? Vamos supor temperatura. Qual a unidade? Pode ser qualquer um, então está graus Celsius. E se você quiser alguma descrição, ok? E você dá um ok. Quando você dá um ok, ele vai pedir para salvar. Vai sair. Quando você volta no mapa novamente, já está aqui, ó, temperatura. Mas a gente não tem informação nenhuma associada a isso. A gente precisa adicionar. Então, você dá 2 cliques novamente. Você vem aqui. Como é que eu adiciono? A gente vem importar. Eu já tenho um layer pronto de temperatura. Então, eu venho aqui, ó, e adiciono. Então, você tem áreas de 0, que corresponde à terra, não tem temperatura, e as áreas de água, que tem uma temperatura específica. Você dá sempre uma olhada na aparência para ver se está tudo ok e aplica. E com isso você tem um layer de temperatura.
Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui. Não, só é temperatura mesmo. Então, esse seria o layer de temperatura. Beleza. Então, a gente finalizou os drivers ambientais. Como é que a gente faz agora? Vamos adicionar os habitats. Como é que adiciona os habitats? Você dá um clique aqui nesse lápis, você adiciona 1, 2, 3, 4, quantos habitats você quiser. Eu vou deixar assim só para ser mais rápido, certo? Vou deixar um nome específico assim. Não vou colocar, não. Então, eu dou OK. Novamente, salva. Ele vai sair, ele salva como qualquer outro software. Você vem aqui novamente em mapa e você vai ter os habitats aqui. Como é que eu adiciono os habitats, Alex? Aqui, ó, 2 cliques novamente, ele vai abrir. Como é que a gente adiciona? Você importa. E assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, vamos supor, vamos botar Costa, é um tipo de habitat, tá vendo aqui que ficou 1 e o resto 0. Então, onde tem 1 corresponde a esse habitat. Vamos botar aqui um tipo, é só escolher aqui, qualquer um, tá certo? Vamos supor que fosse uma área de macroalga. Então, adicionei habitat, o outro, como é que eu faço? Eu venho aqui e importo. Então, deixa eu botar aqui zonas de profundidade. Adicionei já aqui, tá vendo? E tá nesse ponto aqui. Isso pode ser variado, não necessariamente precisa ser 1, tá certo? Se você conseguir um degradê relacionado a isso, então, consequentemente, isso vai ter sobreposições de áreas, tá certo? Nesse grid em específico. Então, o que isso vai acabar fazendo? Tá vendo esse ponto aqui? Vamos supor que esse aqui é 089, arredondando. Um próximo layer, que eventualmente venha a entrar nesse grid aqui, ele tem que complementar 1, tá certo? Então, dessa forma, você vai ter um degradê, uma sobreposição de habitats. Como é que eu vejo isso? Venho aqui novamente, aqui nossa zona de profundidade. Aplico. Vamos lá para o habitat 4. Vou fazer só rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui, rocha. Da mesma forma, tá certo? Vem aqui, cadê? Eita, vamos botar as rochas. Esse tá feio. Essa aqui. Então, tá vendo que você tem uma área mais essa daqui não dá para ver direito. Deixa eu ver uma melhor. Tá vendo que você tem uma área mais verde e uma outra mais clara, que é exatamente o degradê de habitat, ok? Vamos no habitat 5 agora. Então, seria CSV, você vem aqui areia. Então, adicionamos areia. Tá aqui, que é a maior parcela. Deixa eu botar aqui. Ok, e eu acho que tem mais um. Deixa eu confirmar se tem. Habitat, rochas eu acho que eu já botei, eu acho que não. Será que eu botei já? Não, já botei. Então, só um minuto para confirmar se tem mais algum. Areia, rocha. Não, já foi tudo, então são 4. Então, não são 4 não. Espera aí, pessoal, que agora eu não lembro se eu coloquei ou não. Eu acho que é esse que complementa. Não. Então, deixa eu excluir esse aqui. Então, qual é o 1? Para excluir é como qualquer outro processo no software. Você vem, clica, remove. Deletou, dá OK, ele vai dizer para deletar, dá sim, você salva, sai novamente e entra. Quando você entrar, já não vai estar mais aqui, tá certo? Ok? Eu acho que está faltando um aqui que eu acabei esquecendo, mas já dá para a gente visualizar. Então, essa é a forma que você adiciona os base maps, okay? Os mapas de habitat. Ok, finalizamos uma primeira etapa, que é um input de dados. Como é que a gente ajusta o modelo agora? Infelizmente, a gente vai ter que ser corrido assim, tá certo? Mas qualquer dúvida, vocês falem que eu paro aqui rapidinho e explico rapidamente. Então, qual seria a próxima etapa? Lembra que a gente falou das curvas de resposta ambiental, a gente falou do modelo, né, de nicho. Então, você vem aqui, ó, curva de respostas ambientais, isso aqui já vem diretamente do Ecosym, tá certo? Vocês têm isso já. Então, aqui você tem 3 principais importantes pontos que devem ser levados em consideração. Primeiro, esse aqui, o Group Capacity Model. Aqui você precisa definir quais as variáveis que tu vai incluir na distribuição da tua espécie. Ou seja, vamos supor que o bacalhau aqui, ele se distribua baseado principalmente ou exclusivamente no habitat, ok? Então, você deixa marcado o habitat. Mas vamos supor que os camarões, não.
eles se distribuam baseados também ou exclusivamente na variável de resposta ambiental. Ou, eventualmente, todos apresentam distribuição baseados na profundidade, no habitat e também na resposta ambiental. Então, você marca todas essas caixinhas. Isso aqui vai acabar resultando em 2 outros campos que você vai ter que preencher. O primeiro deles é o uso do ambiente, né, que é definido aqui. Então, você tem o habitat 1, 2, 3 e 4. 2, 3, 4 e 5. Se vocês se recordarem, o que foi que a gente fez com os camarões? A gente tirou o uso do habitat para ele. Então, no final, ele acaba ficando como nada, ele está travado aqui, tá certo? Então, para os outros ambientes, vamos supor, as baleias, elas se distribuem principalmente, eu estou botando aleatório, certo? Em 50% do habitat 4, se distribui em 80% do habitat 2, não se distribui no habitat 3, mas se distribui em 0,5% do habitat 5. O bacalhau, ele acaba se distribuindo em todos os habitats, então eu não preciso botar 1 e 1, é só deixar 1 em todos, tá certo? Vamos supor que a anchova, ela se distribua em todo o habitat 2, ela se distribua em 50% do habitat 4, mas não se distribua no habitat 3 e 5. O zooplâncton, o fitoplâncton, normalmente eles têm distribuição ao longo de todos os habitats, certo? Vamos supor outro aqui, deixa eu modificar aqui também, vamos botar 5, 0, 3, 0, 2. Dá para entender a lógica, né? Como é que funciona a parcela de distribuição dentro desse habitat, para cada grupo desse, beleza? Então, eu adicionei isso, eu informei para o meu modelo que as baleias, elas se distribuem no habitat 2 em 80% dele. Qual é o nosso habitat 2? Se a gente voltar aqui em mapas, o habitat 2 é essa área aqui, ó, em verde. Então, em 80% dessa área em verde, a gente vai ter a probabilidade de distribuição das baleias, certo? Então, esse é um ponto para poder ajustar. Qual o segundo ponto que a gente deve ajustar? A gente deve aplicar as respostas ambientais, certo? A Environmental Curve. Como é que você faz isso? Assim como no EcoSim. Então, vamos supor que deixa eu ver qual é que a gente tem aqui. Quando você dá 2 cliques, ele abre exatamente essa caixa. Então, você tem que procurar aqui code. Então, vamos ver o que a gente tem de code. Você tem aqui, ó, a profundidade. Então, você clica nesse verdinho. Tá vendo que você tem a variação, a curva? Então, você dá um OK. Aí ele entra. Vamos supor a temperatura para as baleias. Deixa eu ver se entrou aqui, se tem. Não tem para as baleias. Então, deixa eu ver aqui, eventualmente, outro que tenha. Tem a distância para as baleias, mas eu acabei não colocando. Deixa eu voltar aqui, rapidinho. Viu? Cadê? Aqui é outro driver ambiental que eu acabei esquecendo, que é a distância da costa. Distância. Deixa eu dar um OK, ele vai pedir para salvar. Então, vamos dar um OK. A gente vem nos mapas, a gente vem novamente aqui em distância, dá 2 cliques, ele vai abrir. Eu vou vir aqui, ó, em selecionar, cadê? Distância a partir da costa. Então, eu adicionei isso, ele vai estar aqui, ó, como lá naquela figura, tá OK? E dou OK. Então, com isso, você acaba tendo essa estrutura. Então, vamos lá novamente. Resposta ambiental, beleza, agora eu tenho distância. Então, eu venho aqui, ó, como é que as baleias estão distribuídas de acordo com a distância, dessa forma aqui. Então, eu dou um OK. Então, eu vou fazer para todos, certo? Então, com isso aqui, você aplica as respostas ambientais. Você tem a aplicação de mortalidade, se caso você tiver, são informações opcionais, e o que isso acaba fazendo? A gente acaba computando a capacidade de distribuição dessa espécie no ambiente. Como é que isso é feito? Você já configurou o teu modelo aqui, tá certo? Então, você vem aqui, ó, e computa isso. Ele vai computar, quando você clica, você vai ter isso aqui, que é a probabilidade de distribuição para cada espécie. Então, para bacalhau, aqui tá, por que tá desse jeito? Porque a gente não definiu nada no final. Quando você não define, ele considera tudo como 1. Vamos ver, para camarão não ficou definido, a gente só definiu para baleia e para o bacalhau, tá certo? Então, com isso, você consegue calcular essa capacidade de distribuição da espécie, ok? Isso pode ser modificado como? Aqui, ó, se você vier no grupo capacity, deixa eu tirar
Pronto, eu vou tirar o habitat do bacalhau, ok? Então, se você olhar aqui, não tem mais. O que é que isso vai acabar fazendo? Não vai acabar modificando porque ele está em todo. Deixa eu modificar aqui. Deixa eu tirar a resposta ambiental. Então, se a gente vier aqui e computar, tá vendo? Ele vai ficar zerado. Mas quando você adiciona a resposta ambiental, por isso que é tão importante, ele vai acabar adicionando isso. Beleza? Com isso, já está chegando no horário. Com isso, você consegue definir a primeira configuração, ou uma das principais. Depois você vem para a taxa de dispersão, tá certo? Eu vou deixar como padrão aqui, porque eu não lembro de cabeça qual é, mas você pode vir aqui, ó, vamos supor, o code seria, vamos supor, 30, os camarões seriam 3, que são as anchovas, pode deixar 300, o bento seria 3, tem que se recordar o quê? 300 km por ano, são aquelas espécies que têm grande mobilidade, ok? No caso aqui, qual é o próximo? A vulnerabilidade relativa de predação no habitat não preferencial. Eu vou deixar como padrão 2 para a maioria das espécies, mas não poderia vir, tem que lembrar. Alta mobilidade seria 1, não, ao contrário, alta mobilidade seria, baixa mobilidade seria 1 e alta mobilidade seria 5. Então, vamos supor aqui 5, vamos supor 4, baixa mobilidade, 1 e 1. Só como exemplo, certo? Se você quisesse ter a corrente ou se a espécie é migratória, você vem aqui, ó, e marcaria como é que isso está variando ao longo do tempo, ou variando dentro do teu base map, ok? Com isso, quando você configura essa parte aqui, você já está chegando perto do final, tá certo? Então, áreas marinhas protegidas, a gente não tem no nosso modelo, a gente não adicionou um base map de áreas marinhas protegidas. Então, você pula. Eu vou mostrar rapidamente, antes da gente encerrar, o outro modelo que tem mais complexo. E com isso, você chega exatamente no output, ok? Aqui no output, quando você tem essas duas visões, né, você tem o mapa e o gráfico, quando você bota para rodar, ele vai acabar mostrando a variação aqui e a variação do mapa, tá certo? Então, quando você clica, ele vai acabar fazendo aqui e vai estar automaticamente fazendo no mapa, de acordo com o que você inseriu anteriormente. E aqui está super rápido, né? Claro, fiz na pressa no final. E com essas informações aqui, você consegue acessá-las, ok? Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui. Acho que não deixei. Não ficou aqui, eu vou mostrar no outro. Com essas informações aqui, você consegue exportá-las. Você vem aqui, quando está ativado, eu não deixei ativado. Cadê ele? Aqui, ó, em Tools, Option. Você vem aqui... O pessoal ainda vai ficar mais um pouquinho, Alex. Pode ficar mais uns 5, 10 minutos. Beleza. Hoje à tarde a gente não tem mais aula, que o curso já está encerrado, né? Beleza. Então agora a gente pode avançar um pouco. Tranquilo. Então, quando você vem aqui em File Management, em Option, no próprio software, você define aqui o auto-salvamento, né? Então, vamos supor que eu queira que ele auto-salve todos os meus arquivos do EcoSpace. Então, você vem aqui, identifica quais dos resultados você quer que salve. Ou, eventualmente, você quer que ele execute o Ecological Indicators através do plugin EcoInd. Você vem aqui, ó, em auto-execução, e você marca o que é que eu quero que acabe rodando automaticamente toda vez que eu rodo. Tudo. Ou, eventualmente, eu não quero que seja tudo. Eu quero que rode, por exemplo, o indicador ecológico apenas no EcoSpace. Então, quando eu aplico, ele vai aplicar, dá OK. Quando eu for rodar novamente, tá vendo que aqui já está verdinho? Ó? Então, ele já está configurado para receber isso, certo? Quando você roda, então, vamos colocar aqui para rodar novamente, ele vai variar. Deixa só ele terminar. O outro que eu vou mostrar para vocês, eu acho que não vai... Eu vou mostrar só como começa a rodar, mas não vai dar tempo. Porque cada vez que roda, é em torno de meia hora a 1 hora para poder terminar. Então não vai dar tempo. Mas eu deixei uns prints prontos para a gente dar uma olhada. Então, quando você rodou aqui, se tu vieres aqui, ó, em Ecological Indicators, você vai ter esses indicadores ecológicos, provavelmente não vai estar legal, tá vendo? Tá bem feioso, porque eu não defini muito bem os parâmetros. Então, você consegue avaliar isso para cada um desses parâmetros. Então, para captura,
para os indicadores baseados em indicadores tróficos, né? E assim sucessivamente, certo? Só voltando aqui para o output, no output tem algumas coisas importantes que eu acabei não falando. A gente pode visualizar isso selecionando alguns grupos, ok? Você pode vir aqui. Alguém quer falar algo? Não? Não, acho que não. É que houve um barulhinho. Então, você pode selecionar isso por grupo, alguns grupos em específico, certo? Selecionando ou não, ou algumas frotas em específico. Isso fica a seu critério, tá certo? Se você configura isso lá em cima, você vai ter, eu quero só os consumidores, ele vai eventualmente acabar tirando os produtores, ou eu quero só os produtores, ele vai eventualmente tirar os produtores. Agora, isso tem que estar configurado anteriormente, certo? Alex, essa escolha, né, de indicadores, tal, ou de componentes para você ver o resultado, se você escolhe poucos, isso influencia numa simulação, no tempo de simulação Para ou não? rodar, não necessariamente, não. Não No final, ele necessariamente. acaba rodando para tudo. Porque ele tem que rodar para tudo de qualquer forma, né? Só tá. Isso Beleza. no final é que nem no EcoSim. Quando você seleciona alguns grupos, ele só mostra alguns grupos em específico. Então, Exato, mas ele vai ter que rodar para todo mundo, é isso vou mesmo. tirar aqui esses 3. É porque seria vantajoso colocar só poucos, né? Se ele realmente Exatamente. não Ele perdesse acaba não tanto fazendo. tempo, né? Então, aqui, vamos supor, eu selecionei esses 6. Então, ele aparece. Mas se quiser ver tudo, eu clico aqui e vejo tudo. Aí não vai fazer diferença de tempo, né? Porque o modelo é pequeno. No final, a mesma coisa. Assim, quando o modelo é pesado, eu não recomendo deixar tudo, porque para passar de uma página dessa aqui para outra, com o modelo rodando, às vezes demora mais. Então, certo. não recomendo. Eu recomendo deixar. O que eu normalmente faço é selecionar aqueles recursos que são pescados, que eu tenho time series, para poder avaliar melhor, beleza? Então, você pode avaliar isso aqui sobre algumas óticas. Então, você tem a biomassa relativa, você tem o esforço de pesca, tá vendo? Que é baseado exatamente na questão da captura do recurso, que vai estar relacionado com a distribuição desse recurso no nosso mapa. O que quer dizer isso? Aonde o recurso tem uma maior distribuição, e vamos supor que esse recurso tem uma maior intensidade de captura sobre um tipo de frota, a frota vai atuar aonde aquele bicho tem a maior biomassa e, consequentemente, ele tem a maior captura. Beleza? É mais ou menos essa a lógica. Se a gente fizer um paralelo aqui, vamos ver um recurso, deixa eu dar uma olhada na captura. O bacalhau, ele tem uma pesca relativamente intensa nessa área aqui, beleza? Então, vamos dar uma olhada lá no modelo base. Vamos dar uma olhada no modelo base. Cadê aqui a pesca no modelo base, no land? Qual foi aqui que a gente estava olhando? Deixa eu só confirmar para não confundir. Arrasto. Então, se a gente der uma olhada... se a gente der uma olhada aqui no arrasto, tá vendo aqui, quem é que tem a maior proporção de arrasto comparado a outra espécie? É exatamente cold. Onde é que o arrasto ele é mais intenso do ponto de vista de esforço de pesca, o proxy de esforço de pesca, é exatamente onde você tem a maior captura de cold, de bacalhau, nessa região. Então, quando você passa para o arrasto, para ver o esforço, você tem um arrasto concentrado principalmente nessa área. Beleza? Como no nosso modelo, as baleias, cadê elas? Elas estão distribuídas principalmente em zonas mais rasas, você também tem um esforço atuando aqui. Acho que era a baleia, deixa eu ver se era a baleia. Não, aqui. Um outro grupo de espécies, desculpe, que tem uma distribuição mais ampla, que acaba sendo também capturada pelo arrasto, faz com que o arrasto tenha essa distribuição mais uniforme no ambiente, né? Então, além do esforço, a gente tem a captura, você tem a relação da captura com a biomassa, você tem os descartes, caso você tenha os descartes, né? Alex, ele funciona como se fosse uma sobreposição de camadas, seria isso? A grosso modo? Tá. Sim, ele acaba fazendo isso. Entendi. De certa forma, sim. Principalmente, ele acaba fazendo, principalmente do ponto de vista de cálculo. Então, o cálculo, o algoritmo do software, ele faz o cálculo para cada grid. Então, você tem uma fórmula, um looping que é feito dentro do próprio programa, e ele calcula isso dentro de cada grid, sobrepondo todas as camadas e todas as informações que tu tem disponível. Beleza? Então, você pode vir aqui, deixa eu ver se tá... Tem temperatura, tá aqui. Então, você pode ver o Environmental Driver, a temperatura e a distância, os dois que a gente acabou colocando anteriormente. E você pode ver também a capacidade de distribuição de uso do habitat pelas espécies.
novamente, após a simulação, né? Após rodar isso. Então, você vê aqui no momento, eu acho que tem code. Beleza? Ok. Esse aqui é um modelo simples, certo? Um exemplo básico que a gente tem. Qual seria um dos problemas de trabalhar com isso aqui? Se vocês repararam, a gente fez uma simulação aqui de 1970 a 2006, se eu não me engano, aqui. Mas esse mapa aqui, ele corresponde apenas ao último ano. Então, como é que tu usa isso? Então, você não consegue usar. Ele acaba correspondendo ao último ano. Normalmente, para avaliar isso, você precisa avaliar ao longo do tempo, certo? Então, é para isso que você acaba salvando esses mapas. Tu tem a opção de salvar o mapa automaticamente. Salvar, nesse caso, as figuras. Mas essa figura ela acaba não vindo com coordenada, que dificulta o trabalho aqui em cima disso. E, consequentemente, você não consegue manejar muito bem isso. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo mais real, que é o nosso modelo. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar, porque no outro modelo tem mais coisas que eu posso mostrar. O que eu gostaria de mostrar para vocês está relacionado com isso aqui, que é se por um acaso vocês precisassem incluir, ok, a questão das correntes, o que vai estar diretamente relacionado com a migração. Como é que tu adiciona isso? Tu precisa primeiro definir o que tu vai adicionar. Tu vai adicionar vento, tu vai adicionar uma corrente de ressurgência, vamos supor vento. Eu quero adicionar um vento. Como é que eu adiciono isso? Você precisa adicionar isso por mês, tá certo? Então você precisa de muito mais informações. Beleza, como é que eu adiciono isso? Semelhante ao que a gente fez anteriormente, tá certo? Então deixa eu só ver. Isso é importante para o plâncton, né, Alex? Isso. Colocar corrente aí, porque o deslocamento de plâncton, né, principalmente. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Deixa eu voltar lá no mapa. Então, a gente precisa voltar no mapa, certo? Então, aqui no mapa, você tem dois eixos. Quem trabalha com sonografia física sabe que, normalmente, a corrente ela tem duas direções, né? X e Y, em relação à velocidade. Então, você precisa adicionar as correntes X e Y, a velocidade de para cada grid. Então, eu vou fazer bem aleatório aqui, tá certo? Então, vamos supor, vamos chamar um quadrante aqui com 5. Eu vou aplicar, ele vai fazer 5 automaticamente, ok? E vamos colocar a velocidade em Y como 2. E aplicamos. Beleza? Então, tá vendo aqui que ele já apareceu? Nesse sentido, deixa eu só ver se eu consigo colocar menos 2 para menos 1, para ver se fica melhor. Vai ficar melhor. Vamos deixar assim mesmo, só para ter como exemplo. Então, com isso, você adiciona a velocidade da tua corrente, o padrão da tua corrente, ok? Então, você aplica isso e você vai ter essa informação aqui. Como é que eu avalio isso lá embaixo? Como é que eu computo isso? Você vem aqui e isso já vai estar... Cadê? Eu adicionei, foi fevereiro, agora eu não lembro qual foi. Deixa eu computar aqui, deixa eu voltar. Cadê você? Só um minuto. Ele era para entrar aqui. Putz, eu não lembro qual foi o mês que estava. Isso eu tenho que fazer para cada mês, tá certo? Por isso que dá trabalho. Merda. Deixa eu ver aqui. Não sei se foi fevereiro. Isso. Bola não acabou não. Que bizarro. Aqui, deixa eu adicionar aqui pra gente ver. Não sei por que acabou não funcionando lá, certo? Isso é normal. Para quem já fez, quem trabalhou com o modelo apresentando, dificilmente funciona as coisas como você está fazendo. Tá vendo aqui, ó? E aqui você consegue, quando você adiciona, deixa eu dar um aqui. Cadê? Aqui. E aqui você já adiciona. Se a gente vier aqui e dar um quadro geral, você consegue já começar a visualizar. Então, eu posso adicionar a questão da ressurgência, se for o caso. Como é que eu adiciono isso? Para janeiro, você vem aqui, quando você dá 2 cliques aqui, ó,
ele vai abrir a nossa página aqui, tá certo? Só que aqui a gente adicionou um tipo de valor, tá certo? Quando você vem aqui e computa, deixa eu ver se ele vai... Tá vendo aqui que apareceu? Então, quando você bota todos, você vai ter a relação de vento, a relação de posição das correntes e, eventualmente, alguma outra zona de ressurgência. Isso você precisa por mês, ok? Então, você vai ter, em relação à posição, claro que eu fiz muito rápido aqui, eu não configurei os parâmetros para poder estimar isso, tá certo? É só apenas para vocês verem que é possível adicionar esse tipo de informação. Beleza? Isso aí você tem que fazer por mês. Demanda muito mais informação? Sim, bem mais informação. Então, mostrando um exemplo mais real, sei que já estou me prolongando bem a mais do que a gente combinou, mas deixa eu só ver aqui qual é o modelo correto que eu vou mostrar para vocês. Pronto. Esse aqui é o nosso modelo da costa do Brasil, certo? Vou mostrar muito rapidamente. Então, nesse modelo aqui, só para vocês terem uma noção, ele é um modelo de 166 linhas com 81 colunas, o que remota a 1.488 células, ok? Então, a gente tem esse top left latitude e o top left longitude com um tamanho de célula de 4 km. Então, cancelar. O nosso modelo, deixa eu só fechar aqui, ele compreende, nós temos 2 drivers ambientais, o de clorofila, a produtividade primária também, a temperatura superficial, ok? E a gente tem 9 habitats que se distribuem ao longo da costa, desde cascalho, areia, coral, lama e assim sucessivamente, certo? Além disso, a gente tem a presença de várias áreas de proteção ambiental que a gente acabou definindo como novas áreas de proteção, baseado em estudos anteriores, certo? Como as áreas de proteção marinha que já são conhecidas. Beleza? Isso aqui a gente acabou fazendo da mesma forma como eu mostrei para vocês anteriormente. Claro que para chegar nisso aqui demorou bem mais, né? A gente teve bem mais trabalho. Então, essa zona aqui em cinza é a terra, a zona em amarelo listrado aqui são as zonas de água que a gente não considera no nosso modelo, e essa zona onde você tem a coloração, deixa eu botar aqui que você tem essa coloração é onde você realmente tem água, certo? Que propriamente dito você vai modelar, ok? Dentro desse contexto eu já adianto uma possível limitação quando a gente fala de EcoSpace pensando em modelos terrestres, ok? Porque um dos princípios básicos do modelo é você ter a profundidade. Confesso que nunca vi um modelo terrestre EcoSpace. Inclusive você tem poucos modelos, inclusive terrestres. Mas como isso funcionaria no ecossistema terrestre, confesso que não sei, certo? Como é que você conseguiria inserir isso? Talvez seja uma boa pergunta para fazer para o Yuru, inclusive. Uhum. Beleza? Então, é bem mais complexo o modelo. Então, a gente tem os habitats, as respostas ambientais para N espécies, ok? No caso, para 55, eu estava falando sempre 50. Você tem a distribuição dessas espécies pelos diferentes habitats, as diferentes respostas ambientais, está vendo como a gente tem várias, profundidade, clorofila e temperatura superficial marinha para cada recurso, para cada compartimento. Com isso, a gente acaba computando, já vai estar computado aqui, para cada espécie, ok? Então, vamos supor, para essa espécie aqui é um, para essa espécie aqui é outra, para essa espécie aqui é outra, ou para compartimento, para cá é outra. Então, Alex, esse aí é outro modelo do que do Nordeste? Parece não, é o nosso. Parece que está indo lá para o Sul. Não. Tá não, aqui, ó. Olha, tá vendo aqui no cantinho? Onde que está parando aí embaixo? Ele para no final de Alagoas. Tá. Não, é verdade. Teria uma outra conformação, tá? Beleza. Se olhar aqui, o nosso está já referenciado. Tá vendo? Eu estou passando o mouse aqui, vai aparecer. Ó, 34, 10 graus de latitude. Não, pensei que você já estava. Vamos fazer para o Brasil. Não, dá para fazer. Se tiver informação, dá para fazer. Então, nesse sentido aqui, a gente tem esses drivers ambientais, né, aplicados. Você tem as taxas de... Eita, droga, apertei no errado. Só um minuto que ele vai raciocinar um pouco. Não, mas acho que já está legal, viu, Alex? Eu só vou mostrar agora rapidamente o output e a gente encerra. Tá. Então, nesse sentido aqui, nós temos a correção das taxas de dispersão, ok, para cada grupo. E lá no final você vai ter o output. Tá vendo isso aqui? Como está aqui, eu vou até dar um zoom para vocês. Isso aqui
é um dos resultados. Ok, esse é um modelo. Esse modelo aqui, ele não compreende uma série de outras coisas, como os dados externos. O que são os dados externos? A gente vê exatamente nesse modelo aqui. Ó. É o mesmo modelo, eu só abri uma outra página para poder mostrar para vocês. Está vendo isso aqui? Esse aqui é a interface de dados externos do modelo. Então, aqui a gente adiciona, isso aqui está mostrando que os dados foram carregados bem, os dados de temperatura, ok? E os dados históricos e de previsão climática de biomassa, de fitoplâncton, bem como de temperatura. Para o cenário de emissão SSP 585, o que corresponde ao cenário RCP 8.5, certo? Então, isso aí é adicionado, você vem aqui, você adiciona, tem uma conexão externa, essa conexão externa ela é feita via aquele código, ou aquela configuração que eu mostrei para vocês, certo? E isso aqui, nesse contexto que a gente está trabalhando, tem uma coisa adicional, vocês não vão ter isso aqui. Esse programa, ele é um programa desenvolvedor. A gente está testando e usando ele junto com o Yuru, né? Então, com isso, a gente tem isso aqui, ó, que é correspondente ao projeto que a gente está trabalhando nos últimos anos, do Triatlas, onde você tem uma interface de aplicação de um protocolo para poder padronizar isso. Então, a gente tem para algumas regiões do mundo, ok? E isso acaba, no final, fornecendo um tipo de layout específico. Ok, Alex, apliquei os dados externos, posso rodar? Não, ainda não pode. Então, se você rodar, eu vou mostrar para vocês rapidamente, se tu rodar, ele vai acabar tendo uma variação muito grande, ok? Devido à não aplicação desse pequeno algoritmo, do SPINAP. O SPINAP, só rapidamente falando, ele é um algoritmo de padronização utilizado principalmente para modelos climáticos, okay? Que está aplicado também aqui no EcoSpace. Então, quando tu não considera esse SPINAP, eu vou clicar aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, vocês estão vendo aqui, que está passando, o que é que isso está dizendo? Ele está acessando meu dado externo em uma pasta específica que eu tenho, para cada variável. Então, ele está variando o driver ambiental e ele está variando a biomassa. Ele acessa isso para cada mês em cada ano, de 88 até 2100. Para vocês terem uma noção, certo? E isso acaba resultando nisso aqui. Vocês estão vendo como está a variação enorme do resultado do modelo? Isso é resultado de uma aplicação não adequada da simulação, tá certo? Por que isso acontece? Porque a gente não aplicou o SPINAP. Quando você trabalha com previsões climáticas, o SPINAP ele é necessário exatamente para poder padronizar ou diminuir o ruído do teu resultado. Então, eu vou cancelar aqui e vou mostrar para vocês, para a gente finalizar, só a diferença de como fica com o SPINAP, certo? Deixa ele só terminar aqui, então, com isso eu vou só fechar o... O SPINAP, ele tem um artigo só sobre isso, né, Alex? Ele contrai a variabilidade, né? Porque senão vai dar valores impossíveis, né? Aquelas coisas assim. Então, ele... Isso, então, contrai a variabilidade. O SPINAP ele é simplesmente uma forma de você padronizar. Então, a gente padroniza o nosso a cada 10 anos, mas isso é variado, tá ok? Isso vai depender da quantidade de anos que você vai estar simulando. Então, a cada 10 anos, ele vai fazer uma padronização baseada em uma média específica dos 10 anos anteriores, a partir desse ponto, depois 10 anos depois 10 anos depois. Isso acaba te dando um resultado muito mais uniforme. Então, se recordem disso aqui, em como está, tá certo? Eu vou rodar agora com SPINAP, para vocês verem a diferença. Ainda vai ter uma variação, mas não tão grande como antes. Então, aqui ele vai estar já acessando e rodando o SPINAP, já vai começar a aparecer a variação. Isso leva de meia hora a 1 hora ou mais, dependendo do computador e dependendo do tamanho do teu modelo. Como eu disse, o nosso modelo é um modelo grande, de certa forma, comparado a outros. Consequentemente, isso acaba gerando mais tempo. Uma outra coisa que faz gerar muito tempo em relação a rodar o modelo é a quantidade de informação. Quanto mais informação tu tem, mais o modelo vai demorar a rodar, certo? Então, só para a gente finalizar, deixa ele só terminar de começar para mostrar a vocês a diferença e a gente pode finalizar de certa forma. Se alguém tiver alguma dúvida... Fala, Laiane. Eu tenho uma dúvida, Alex. Sim? Porque naquela etapa que a gente vai e coloca o tipo de habitat que o compartimento vive, né? Essas questões de preferência com relação às variáveis ambientais também. Aí eu queria entender como que, se essa projeção no EcoSpace também está levando em consideração a dieta das espécies.
além, porque, por exemplo, vai que eu coloque que tal espécie está em tal habitat e outra que na minha dieta está dizendo que come muito, mas está em outro habitat distinto. Então, teria uma discordância aí, né? Aí ele Sim. considera isso? Uma das correções que é feita, que acaba sendo feita, é exatamente com o SPINAP. O SPINAP ele acaba sendo utilizado como uma forma de tu tentar minimizar esse impacto causado por exatamente esse motivo que você falou. Uma outra forma de tu corrigir isso é modificando alguns parâmetros de a preferência alimentar, de acordo com o habitat. Você pode modificar isso, tá certo? Isso não deixa de ser uma limitação do modelo também. Você vai, eventualmente, ter uma relação direta, né, ou indireta, em relação a esse cenário que você colocou, de disponibilidade de alimento ou não. Mas o SPINAP ele serve exatamente para isso, para tentar balancear essa distribuição baseada na dieta em si, ok? Dentro do modelo. Não dá para detalhar, até porque o SPINAP ele não está nem disponível ainda, se não me engano. Se eu não me engano, a 6.5 ainda não tem, certo? Agora, Dani, se você coloca que o consumidor está num habitat, né, ou prefere um habitat e a presa dele em outro, daí você está cometendo uma incoerência, né? Você tem que ou acertar isso, né, para não ser tão incoerente, ou ir lá e mudar a composição da dieta, né, lá no EcoPat, né? Então, isso que o EcoSpace é isso tudo, é ter um monte de informação, né, e você precisa detalhar muito mais isso, né, fica mais difícil, né? Sim. Então, no caso, essa informação de agregar esses dados de dieta, né, nos mapas, é o diferencial daqueles modelos de nicho tradicionais, né, que se faz no R, por exemplo. Isso, porque essas variações elas não vão depender só das mudanças climáticas ou dos seus drivers ambientais, vão depender também das relações tróficas, né? Isso, exatamente. O grande diferencial no final é esse. Claro que o EcoSpace é um dos modelos, certo? O EcoSpace é o melhor? Nem tanto. Tem suas limitações. A gente tem modelos, outros modelos. Quer ver uma limitação muito forte do EcoSpace? A inclusão de variáveis biogeoquímicas. Ainda é muito... Sim, você não consegue inserir tantas informações. Para isso, você tem outros modelos. Você tem o Osmose, você tem o APCOS, exatamente, que são outros modelos que incluem informações mais detalhadas do ciclo biogeoquímico, que vai influenciar na produtividade primária e, consequentemente, na predação dos predadores. Mas, quando você compara esses modelos com o modelo EcoPass, o nosso aqui, ele tem um detalhamento maior de compartimentos, coisa que os outros modelos eventualmente não conseguem. Então, você precisa agregar muita coisa, embora você adicione a informação biogeoquímica. Aqui você desmembra mais o ecossistema, mas você acaba perdendo um pouco de informação biogeoquímica. Muito embora eu acho que isso vai ser modificado ao longo dos próximos anos, com o desenvolvimento de novas ferramentas. Diga, Gisela. Não, então, só que me veio agora, mas de qualquer maneira, o que a gente parte é de uma que a composição da comunidade como um todo também é a mesma do modelo inicial do EcoPath, não é isso? Então, eu estou assumindo que toda essa área tem a mesma estrutura de comunidade, assim, composição, pelo menos, de comunidade. Sim. Uma coisa importante, como eu disse, como a gente utiliza o EcoSim anterior, né, a isso, o que é que o EcoSim faz no final? Ele acaba predizendo o nosso passado, dependendo do ponto que você esteja, né, e eventualmente fazendo o futuro. E ele considera uma mesma estrutura. O que é que muda no final? A estrutura que começa o modelo ela é a mesma. O que muda são as variáveis, sei lá, a temperatura, ou eventualmente uma área marinha protegida, e isso ao longo do tempo vai sendo modificado. Mas a estrutura inicial ela é semelhante ao modelo base. Isso aí não. E ao longo do tempo, claro, você consegue avaliar variações no modelo. No próprio EcoSim é possível você estimar diferentes modelos EcoPath por ano de modelo EcoSim. Tem uma ferramenta que você faz isso. E se alguém já fez EcoSim e já tentou fazer isso, é muito provável, isso deve ter acontecido, quando você bota para poder estimar o modelo EcoPath, você salva ele, por exemplo, do passado, quando você vai abrir, o modelo está totalmente desbalanceado. E acaba acontecendo isso, certo? No final.
Mas sim, você parte de um mesmo princípio, de um mesmo estrutura. O espaço, eu imagino que varia até mais que o tempo, porque o tempo, o próprio modelo pode dizer se alguma espécie desapareceu, algum grupo trófico, alguma coisa, né, declinou ou não. Mas no espaço, realmente, me parece um pouco, sei lá... Mas entendi, mas isso a gente... Não, assim, eu estou deslumbrada assim, com tudo, realmente, até pela possibilidade de poder inserir vários parâmetros que até no EcoPath a gente não tem. Então, é fantástico, mas realmente, agora que ela fez a pergunta que eu me toquei, gente, mas é assumir, né? E como a área que se trabalha é grande, acaba sendo mais uma das limitantes, né? Duas limitantes. Porque se a presa não for preferencial para aquele habitat, ela até ocorre, mas não é o habitat preferido, né? O que você vai fazer? O predador seu, que tem uma preferência por aquele habitat, se você colocou assim, ele vai cair, né? Daquela presa. Isso é por isso que eu falei. Uma questão espacial, né? Isso é por isso que eu falei uma coisa importante, que é você ajustar, quando necessário, as taxas de dispersão associadas associadas às taxas de alimentação nos habitats não preferenciais, o que você consegue ajustar isso. Isso aqui serve para corrigir também isso, tá certo? Além disso, você tem uma outra ferramenta que eu não estou encontrando agora, mas você consegue também modificar. Beleza? Alguém ia falar algo? Não, só para complementar, porque no caso, o que me veio à mente, né, fazendo aquela pergunta, é porque provavelmente vários desses dados aí para o EcoPath, para o EcoSpace, né, de Habitat e tudo mais, vai ser de acordo com outros estudos que eu vou encontrar na literatura, né? Aí pode ser, eu imagino que existe uma grande possibilidade de que não bata com a minha dieta, né? Então, aí você tem que analisar bem, porque os estudos podem ser de outros anos, enfim, pode ter acontecido alguma coisa no ambiente. Então, imagino que vai ter muita possibilidade de não bater, assim. E isso tem que ser observado já desde o início, né? Desde lá do modelo básico, como o Ronaldo falou. Então, o ideal é que você tenha pelo menos o básico, a maior parte batendo. Quando isso não bate, possa ser que tenha alguma coisa estranha. Claro, pessoal, não quer dizer que o EcoSpace seja o dono da verdade. Você tem muitas limitações, você tem que fazer várias ponderações e muitas escolhas, assim como a gente faz anteriormente, né? Dos módulos do EcoPass e também do EcoSim. Beleza? Só rapidinho, se vocês se lembrarem a diferença de como estava antes para o que estava agora, esse é o efeito do SPINAP. Ele acaba diminuindo a variabilidade que você tem aqui, não está 100% corrigido, certo? Mas você consegue avaliar isso ao longo do tempo e avaliando, consequentemente, por meio de diferentes mapas, ok? Aí você consegue, no final, avaliar isso. Só antes de a gente encerrar, só para mostrar para vocês como é que funciona, eu não vou me prolongar. Isso aqui, no final, pode ser passado para cá, ok? Então, deixa eu só ver se tem uma das figuras que eu deixei aqui pronta. Só um minuto, certo? A gente tem vários códigos. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu voltar aqui para ver se aparece. Só para mostrar para vocês uma das formas de visualizar isso. Você tirou de lá e trouxe para aí, para o R. Isso. Só que o meu R agora travou. Ele não está respondendo nada. Porque você mandou simular o modelo. Foi isso. Então, posso mostrar para vocês por aqui como é que... Eu não vou apresentar nada não, só vou mostrar para vocês uma forma de visualizar, certo? Isso acaba sendo visualizado dessa forma, por espécie, por grupo, né? Por período também, a gente avalia isso, por exemplo, no período histórico e compara esse período histórico, vamos supor, por períodos específicos, né? Então, aqui, de 88 a 2015, 2015 a 2050, 2050 a 75, 75 a 100. Tá. E compara isso à variação que você tem ao longo do tempo, também, não apenas espacial, né? E isso você pode fazer também para os indicadores ecológicos, da mesma forma. Então, nesse estudo aqui, a gente acabou comparando isso, né? Aqui, comparando dois cenários e avaliando o efeito deles
com a aplicação de áreas de proteção. E a gente viu que as áreas de proteção elas já foram interessantes para poder minimizar o impacto do aumento da temperatura. Então, esses pontos em vermelhos são os pontos onde você tinha a área marinha protegida fechada para pesca, isso acabou formando um verdadeiro hotspot de biomassa para algumas espécies, ok? E, consequentemente, mostrou que as áreas marinhas protegidas, são resultados preliminares ainda, são efetivas no processo de tentar recuperar a biomassa, mesmo no cenário de mudança climática, considerando também o efeito conjunto da pesca. Então, você tem já um impacto da mudança do clima e você, eventualmente, teria um impacto da pesca. Quando você reduz o impacto da pesca, fechando essa região para pesca, você, eventualmente, vai promover um aumento da biomassa geral para vários dos recursos. Beleza? Eu acho que era isso, mais ou menos, que eu tinha para falar. Eu me prolonguei bastante nesse sentido. Imagina! Confesso que, assim, tive que correr muito. Sei que várias dúvidas acabaram ficando, mas, como eu disse no início, eu me ponho à disposição para aqueles que precisarem, tenham dúvidas, que podem falar, que no máximo que eu puder fazer, eu vou ajudar. Quando eu não souber, eu vou tentar procurar alguém que sabe para auxiliar. Valeu, Alex. Não, foi ótima a sua aula. A gente sabe da complexidade